Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista, que é aquele quadro que eu faço aqui de dentro do carro, bater um papo com um especialista em alguma área. E hoje nós vamos falar sobre realidade virtual com ninguém mais, ninguém menos que Darlan Nitz, meu amigo lá de Curitiba, que é referência aí na área da realidade virtual, na reabilitação virtual com os pacientes hospitalizados. E aí, bora nessa carona? E aí, pode, mano, fica à vontade aí. E aí? Tranquilo? Bem? Como é que você está? Tudo bom? Essa bagunça aqui. Que é mais tranquilo pra desembarcar mesmo, né? Só que nós demos um azar bem na hora, o maluco atravessou todo mundo. Ó, esse negócio aqui já está funcionando, senhor Darlan. Já está gravando? Já está aí. Por acaso hoje vim pegar o Darlan no aeroporto também, igual com o Augusto. Então acho que eu tô virando Uber de aeroporto, velho. Isso aí. Ó, já começa aí, se apresenta pra galera, fala quem o senhor é, de onde o senhor vem. Muito bem. Fala aí, galera. Eu me chamo Darlan Nitz, sou fisioterapeuta, amigo do Guto, amigo do Ivens. Trabalho em Curitiba e tô gravando Fisioterapista pela primeira vez, é isso? Ó, isso aí. Inclusive, tava falando com a Leilani esses dias, que ela falou assim, a gente precisa gravar de novo, porque eu já fiz um sobre gamificação com ela, né? Eu já assisti isso com a Leilani, aham. Aí eu falei, pera aí que eu preciso rodar outra galera da Movision primeiro, pra depois nós juntar todo mundo. Boa, boa, boa. Você vai ter que comprar um carro maior, cara. Pra caber todo mundo, Uhum. pô, nós faz um carreto já, pega um busão, já faz uma excursão, mano. Cara, conta pra gente, só pra gente começar, pra gente se habituar, já falei que a gente vai falar sobre realidade virtual. Fala primeiro pra gente o que é a realidade virtual. Muito bem, cara. A realidade virtual, então, é um mecanismo de óculos que você pode colocar no rosto do paciente e ele teletransporta as pessoas ou o usuário para algum lugar. Como a imersão 360, né? Você coloca o óculos e você tem uma visão 360 do cenário que está sendo demonstrado no óculos. Existem dois tipos de realidade virtual, né? A realidade virtual imersiva, que é essa que eu comentei contigo, que usa-se um headset, um óculos, e existem as realidades virtuais não imersivas, né? Eu gosto de falar isso porque as pessoas às vezes confundem, que aí achando que a gente está falando de Wii, de Kinect, provavelmente Kinect, que provavelmente você conhece também, né? Isso é realidade virtual não imersiva, né? Como por exemplo celular, né, cara? Você vai fazer uma videochamada hoje, cara, você se teletransporta para algum lugar, isso é a realidade virtual não imersiva. Essa quebra de barreira de espaço e tempo, e com a realidade virtual imersiva, com óculos, você se teletransporta, você tem a presença de estar num ambiente sintético. Então a diferença, me explicando, é mais ou menos isso, tá? E aproveitando que você está explicando as diferenças aí, qual que é a diferença entre realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista? Boa, isso é legal, essa é boa, cara. Você sabe que eu tinha provado algumas vezes a realidade mista, mas eu não tinha o óculos, eu não tinha na minha casa um óculos de realidade mista. E agora eu acabei adquirindo o Quest 3, que ele traz essa possibilidade de você criar um mundo em cima de um mundo. Então eu estou com óculos aqui de realidade virtual, por exemplo, e eu consigo trazer telas aqui para esse cenário, por exemplo, do vidro do teu carro, consigo criar ambientes sintéticos em cima do ambiente normal. A realidade virtual comum não, né? A realidade virtual imersiva não, cara. Você coloca o óculos e você está submerso num ambiente que não é esse que a gente está vendo aqui, o trânsito, os prédios e tal, mas com esse modelo de realidade virtual mista, aí você interage com o mundo real e o mundo virtual. Então é muito legal, cara, é bem maneiro. E a aumentada? Qual que é a diferença? A realidade aumentada, o exemplo clássico da realidade aumentada é o Pokémon GO, cara, todo mundo conhece. Ah, boa. O Pokémon GO é o exemplo de realidade aumentada, aquilo ali. Existem algumas empresas, principalmente de construção, né, de arquitetura, que usam realidade aumentada para você poder ver com a câmera do teu celular algum projeto de designer, de interiores e tal, mas eu gosto de citar o exemplo da realidade aumentada com o Pokémon GO, cara. Todo mundo pegou o celular lá e saiu caçando o seu Pokémon por aí, né? Então essa é a diferença das três. Boa. Tem mais algum outro tipo ou são só essas três Não, mesmo? que eu conheço, deve existir outros tipos, porque acompanhar a tecnologia disso, Ivens, sai tudo muito rápido, né? Toda hora tu tem alguma
alguma coisa sendo lançada. Eu não conheço nenhum tipo de outra realidade que não sejam essas três. E como que você caiu nesse mundo aí, cara, da realidade virtual? Cara, essa história é boa, essa história é curiosa. A primeira vez que eu provei a realidade virtual foi por conta de eu ganhei de brinde um óculos de realidade virtual que você tinha que conectar o teu celular no equipamento para você poder entrar nesse ambiente virtual. Mais clássico que a gente conhece. Que é o mais clássico, exatamente. Que são os modelos mais baratos e tal, que não tem um hardware instalado, né, ou acoplado no próprio óculos, no próprio sistema. Você precisa de um smartphone para usar os aplicativos, para usar os softwares de realidade virtual. E a minha primeira vez foi assim, cara. Foi com óculos desse modelo e eu assisti um show, cara. Assisti um show do Coldplay na sala da minha casa, assim, foi bem legal, foi bem divertido. E logo depois que eu terminei de assistir, eu saí, procurei no Google para ver se o show realmente estava acontecendo, se era real aquilo, e era verdade. Era uma promoção de uma empresa de celular e tal, que você comprava o celular, ganhava o óculos e eles te davam um voucher que você cadastrava no aplicativo, e aí você recebia a notificação para entrar, e o próprio aplicativo de realidade virtual ia te direcionando passo a passo até que você fizesse parte do show ali. E aí, cara, quando eu terminei de ver isso, Ivens, pelo fato de, cara, ter sempre... Eu tenho várias dores no meu dia a dia de trabalho dentro de UTI, cara, e uma delas é a experiência do paciente, né? É algo que a gente fala, tem o hábito de falar, tem o hábito de consumir conteúdo sobre isso, mas na hora de aplicação, a gente precisa trazer alguma coisa que, de fato, melhora a expectativa do paciente, mas que a gente consiga encantar esse paciente. Porque UTI, para mim, é um ambiente extremamente tumultuado, é difícil pra caramba, né? Eu comparo como um bunker de guerra ali, cara, onde você tá muito vulnerável, muita coisa, e eu queria poder oferecer uma experiência diferente para os pacientes, porque eu já trabalhava com realidade virtual não imersiva, que é o I, antes de conhecer a VR. E aí eu falei, cara, eu preciso levar isso aqui para dentro do hospital para ver o que eu vou conseguir fazer com os pacientes. Assim, sem conhecer nada de aplicativo terapêutico, ou né, de healthcare, saber o que eu ia poder extrair de performance com aquilo. Eu só queria oferecer uma experiência para os pacientes que estavam lá internados. E o primeiro paciente que a gente atendeu com realidade virtual foi justamente para tentar realizar um desejo, né? Uma paciente há muito tempo internada conosco dentro da UTI e uma doença neurodegenerativa, ventilação mecânica controlada, sem condições de ficar em névoa, rolava desmame, muita dor. Esse era um grande problema dela, né? Muito imobilismo ali, muita dor, movimento só da cabeça para cima, para baixo nada. E, cara, ela queria conhecer a praia. Nós vamos fazer o que em Curitiba, né? Não tem, né? Tem bons parques, tem bonitos lagos, mas praia não, né? E aí a gente colocou ela na realidade virtual e na prancha ortostática e ficou andando com ela por dentro do hospital. Ela estava passeando pela praia de Copacabana. Então foi super bacana poder realizar esse desejo dela, algo que é importante para ela, né? Algo que é importante para o paciente. E foi esse o primeiro paciente que a gente aplicou, só que foi nesse primeiro paciente também que a gente descobriu o efeito analgésico, né? O controle de dor não farmacológico com a realidade virtual, quando a gente ia verificando a cada 2-3 minutos através da escala numérica de dor, Ivens, a gente ia perguntando para ela como é a sua dor, como é a sua dor. Antes da gente fazer os protocolos, a dor dela era sempre de 0 a 10, em média 8, com opioide em bomba infusora para controle analgésico. E cara, com a realidade virtual a dor zerou. A dor zerou, ficou zero por vários momentos. Inclusive quando a gente tira o óculos e retorna ela pro leito, ela relata que ela tá sem dor, e aproximadamente uns 40, 50 minutos depois a dor volta com uma intensidade muito mais baixa. E ela precisa de 50% menos de opioide para ela ficar estável, sem dor no leito. E aí foi o primeiro paciente que nos chamou a atenção e a gente começou essas pesquisas. Cara, isso faz 7 para 8 anos já. Faz tempo já. E esse efeito é interessante, né? A gente presencia esse efeito, óbvio que num menor grau, porque a gente está numa situação diferente. Por exemplo, quando eu jogo videogame, eu fico numa situação tão imersiva que eu fico assim, se eu tô com dor, eu deixo de sentir dor. E tem uma situação interessante, quando eu tô com a rinite muito atacada, eu vou jogar e ela melhora. Eu jogo pra melhorar, porque a hora que eu desligo daquilo ali, que eu me foco, a rinite melhora. Olha que doideira, cara. Tipo, como pra mim, isso funciona muito, esse efeito de ficar imerso em algo, de distração. E meio que a mente foca em algo e meio que o corpo
sei lá, quebra alguns padrões que estão ali no momento. Isso é muito legal, cara. A gente neuromodula nervo óptico, né? E o nosso cérebro não consegue ter em dois lugares ao mesmo tempo. Ou você está focado no videogame, ou você está focado na dor. Ou você está focado no mundo sintético da realidade virtual, ou você está focado na dor, por exemplo. Ou em outro sintoma. Então, cara, eu acho que o principal mecanismo de ação é justamente esse, Ivens. Não existe um conceito padrão, sabe? Como muitas coisas que a gente estuda, trabalha e tal, a gente tem várias vertentes de conceitos fisiológicos, por exemplo. Da realidade virtual você não tem um conceito padrão, mas eu acredito muito no modelo de distração. A neuromodulação de nervo óptico, ela consegue quebrar esse padrão, como você falou aí. Você distrai o paciente da dor, né? Boa. E tem outras indicações, além dessa analgesia, digamos assim? Tem, cara. Hoje já tem muita coisa, mas eu lembro que na época, quando a gente começou as nossas pesquisas e a nossa usabilidade da VR dentro do hospital, a gente começou com a prática para controle de dor em pacientes internados em UTI. Depois a gente começou a avaliar delírio hipoativo. Tá? Delírio hiperativo para mim é uma contraindicação absoluta de VR. Apesar de eu já ter tido 3 experiências com delírio misto, puxando um pouco mais pro hiperativo ali, oscilando, sabe, Ivens? E deu certo, mas eu ainda continuo achando que realidade virtual para delírio hiperativo é uma contraindicação absoluta. Mas a segunda prescrição, digamos assim, que é o que a gente usa para dentro do hospital, é o delírio hipoativo. E depois a gente começou a avaliar a questão do engajamento, né, o envolvimento do paciente durante o processo de reabilitação ali, avaliando o tempo de atividade física dele com o cicloergômetro, com ou sem realidade virtual. Então isso é o que eu uso dentro do hospital, mas veja, o que se usa demais, cara, que eu vejo muita publicação científica fora do país e tal, é para a saúde mental. Controle de ansiedade, depressão, áreas da psicologia usam muito para tratamento de fobia. E aí tem toda a questão de treinamento de equipe médica, treinamento de equipe de enfermagem, psicologia, enfim, treinamento e tratamento. Para a área da físio, muito neuroreabilitação, né? A questão da neuroplasticidade, né? Um dos efeitos da realidade virtual, né? Você conseguir meio que simular uma terapia do espelho muito mais tecnológica ali, e aí você consegue modular o cérebro e estimular muito a neuroplasticidade, né? Então eu costumo dizer que é um oceano de possibilidades terapêuticas que existem, mas que a gente talvez não descobriu ainda e que não há um campo com tanta evidência científica como eu acredito que tenha. Cara, hoje eu estava lendo um artigo científico, é um relato de caso, na verdade, de pacientes com ansiedade pré-operatória. É um estudo brasileiro, por sinal, um estudo publicado, se não me engano, na Revista Brasileira de Anestesiologia, coordenada por um enfermeiro, falando sobre a realidade virtual pré-cirúrgica, cara. Então, pouca evidência ainda sobre isso, mas uma área que eu acho que vai crescer muito e que, de fato, vai ser uma ferramenta não farmacológica prescrita para pacientes em pré-operatório. Interessante, cara, interessante. E por exercício é a questão de você ter algo, um incentivo mesmo para o paciente, né? Que você vê que aumenta a tolerância ao esforço, aumenta o tempo de exercício, isso para reabilitação é bem interessante, né? É isso mesmo, Ives. O que acontece é isso, cara. Você acaba envolvendo o paciente ali num outro cenário, diferente daquele torturante que é onde ele já tá. A UTI, né, cara? Aquelas paredes brancas, quando a gente tem televisão, janela, beleza. Até alivia um pouco. Mas normalmente não é, né, cara? Normalmente não é. Nem todos os hospitais e também nem todos os leitos de hospital são assim, né? Então você consegue uma extração de performance melhor, sensação de percepção de esforço menor, justamente por conta desse ambiente. Cara, você já provou? Fazendo exercício? Não, pra qualquer modelo. Você gosta de videogame, você já deve ter jogado. Cara, eu nunca joguei. Eu vou te falar que esse ano eu quase comprei o VR 2 do PlayStation, cara. Quase. Eu só ainda não comprei porque eu tava tão corrido que eu falei, não vou jogar. Não vou ter tempo pra usar. Não vou ter tempo pra usar. E aí eu não comprei por causa disso. Mas eu nunca, por exemplo, joguei com o VR, cara. Tu gosta de game, né, cara? Você vai se amarrar nisso daí. Eu tenho esse medo também, de gostar muito. de viciar. Eu tenho esse medo porque, cara, quando eu entro em qualquer atividade, eu entro muito nas atividades, cara. E aí é foda. Entendi. É foda. Entendi. E, pô, pra reabilitação, assim, especificamente, tem tarefas, aplicativos específicos, assim, que você pode usar tanto ali naquela do celular ou naqueles que já tem o hardware ali embutido no óculos? Tá, legal. A pergunta é bem boa. Ivens, existem aplicativos para, por exemplo, para que não sejam da Meta, né? Do óculos da Meta Quest.
que funcionam com outros smartphones comuns que são voltados, que podem ser usados para reabilitação com realidade virtual, game terapia. Mas eles não são jogos desenvolvidos exclusivamente para health tech, para healthcare, aliás. Não é voltado para isso. Então pegaram só alguns jogos. Isso, cara, que você tem que ter um deslocamento lateral, que você tem que saltar, que se agacha, não sei o que, e você pode usar para reabilitação neurológica, por exemplo. Mas nesse caminho de evolução de aplicativos para a área da saúde, tem muito desenvolvimento de aplicativo voltado para a reabilitação, cara. Reabilitação ortopédica, neurológica tem demais, tá? Neurológica tem muito. E inclusive é aí que a Movision que entra na história, né, cara? Eu conheço a Leilani e o Marcelo em um evento em Porto Alegre de tecnologia e gestão em saúde, e aí eles assistiram provavelmente a minha aula antes, depois isso foi no outro evento que a gente se conheceu, no outro ano, lá o evento da Laura Severo, que você conhece também, e comentei com eles qual eram os meus planos com a realidade virtual, o que eu queria. A Leilani é fisioterapeuta, né, cara? Ela tem, se não me engano, mestrado em gamificação, metodologia, né, cara? Tem um baita currículo, né? E o Marcelo é um desenvolvedor de software, um cara com um trabalho magnífico. Que inclusive quando me mostrou pela primeira vez o que ele fazia em designer gráfico 3D, eu falei, caramba, dá pra fazer isso em realidade virtual? E ele dá. A gente só precisa estudar isso aí junto e ver qual é. E aí a gente monta a Movision e nós desenvolvemos agora, foi esse ano que praticamente oficializou o primeiro aplicativo que a gente tem de reabilitação, que simula um ciclo ergômetro. Legal. Ele simula um ciclo ergômetro que você consegue adaptar, por exemplo, em outros aparelhos de reabilitação analógico, como o nosso ciclo ergômetro convencional, né? Aquele que tu usa, que eu uso. E aí o próprio cenário ele te traz distância, carga, velocidade, você consegue escolher sentado ou em pé, e aí com o próprio controle você interage naquele ambiente sintético. O legal é que, além de ele ser um aplicativo voltado para a reabilitação hospitalar, que pode ser usado a domicílio, pode ser usado ambulatorial, mas ele traz números, né, cara? Ele traz uma possibilidade de você conseguir acompanhar progressivamente a evolução do paciente, né? Legal. Então, tem vários, cara. Tem muito para neuro. Fora do país tem muito aplicativo para neuro, mas a gente esbarra num problema, Ives. Linguagem, modelos de óculos. São vários modelos de óculos. Inclusive algumas empresas fabricam. Por exemplo, a gente não fabrica o nosso modelo de headset. A gente não tem o nosso óculos. A gente desenvolveu um software compatível com os sistemas que hospedam esses aplicativos dentro do celular. Então imagine assim, como se fosse um Deezer, um Spotify, e ali dentro você coloca o Android e o sistema da Apple. Isso, exatamente. Algumas empresas desenvolvem o próprio óculos ou fazem parceria com essas empresas que já desenvolvem o óculos e aí hospedam só o software, as plataformas deles, e aí são aplicativos específicos para reabilitação. Você tem acompanhamento domiciliar, com nuvem, acompanhamento remoto. O problema é o alto custo para trazer isso do Brasil, a escalabilidade para você aplicar isso, né, cara? Você vai estar às vezes amarrado em um só app ali para reabilitação. Então eu sei que tem muita gente fazendo isso e tal, mas a gente não tem o que eu digo que é uma farmácia VR ainda, entendeu? Um Netflix da reabilitação, algo assim. Não. Já ali para você escolher, ó, esse cardápio aqui é para controle de ansiedade, esse aqui é para controle de dor. Perfeito. Tanto que é uma das ideias da Movision a gente ser uma empresa, né? Hoje é uma startup de tecnologia em saúde, mas que a gente venha desenvolver mais cenários para estar disponível, não só para a área da fisioterapia, mas para a área da enfermagem, para a área da psico e tal, enfim. É super legal. Pô, na enfermagem é muito legal, cara, a galera fazendo o procedimento enquanto o paciente está lá imerso no cenário. Eu acho muito legal isso aí. Mas a gente tem um problema, cara, que é... Bom, como eu falo de mobilização, a gente tem esse mesmo problema da mobilização, que é acesso. Então, o custo das coisas pra gente ter acesso e poder levar realmente isso, né? Como que é com relação à realidade virtual? Como fica essa questão de custos de equipamento, de softwares? Certo. E quando eu comecei a trabalhar com a realidade virtual foi com esse óculos, um óculos que você precisava, como eu disse, acoplar o celular, e ele tem um custo de hoje, vou chutar aqui, tá? Faz tempo que eu não pesquiso o valor desse óculos, 115, 150 reais. Mas existem óculos de realidade virtual que você vai ter que acoplar o teu celular de 50 reais, até óculos de 30, 40, 50 mil, dependendo do que você quer comprar junto, né? Sensor áptico, sensor de eletromiografia, enfim, cara, você pode
vestimentos e tal, que tem sensores. Então, o valor é muito... variável. Varia muito, né? Tem para todo bolso. Cara, com um óculos de R$50, você consegue implementar o serviço de realidade virtual dentro do teu hospital, dentro da tua clínica, entendeu? Já é um começo. Para você inserir aquilo e aquilo começar, as pessoas verem o resultado e você ter até o case para começar a pegar coisas melhores, né? Cara, o nosso primeiro artigo científico publicado, junto com o pessoal da enfermagem, para controle de dor, ele foi com óculos desse daí, simples. Eu tenho um serviço lá em Curitiba que a gente usa esse modelo de óculos. Em outro hospital eu uso um modelo de óculos um pouco melhor e tal, por conta de rotina de aplicação e tal. Então eu acho que funcionam os dois. Tanto que quando eu digo que eu carrego um propósito com a realidade virtual, que é levá-la para todos os leitos de hospital público e privado do país, cara, como é que eu vou... Sei lá, o Invis me trouxe aqui para fazer uma habilitação do grupo de serviço do hospital, sei lá, qualquer nome de hospital, tá? Cara, não tem como comprar muitas vezes. A gente sabe as nossas barreiras que a gente encontra de poder investir, ou que o próprio gestor invista, que o hospital invista. Então não adiantava trazer uma solução que só tivesse um custo de 10, 15, 20 mil reais. Você tinha que trazer alguma coisa que fosse uma boa acessível, penetração, né, cara? né? E aí a gente começou a desenvolver e pensar numa metodologia justamente para que, poxa, se eu tenho um óculos parado na minha casa, eu tenho um smartphone no meu celular, eu preciso de um simples acesso à internet, eu consigo até ter vídeos ou imersões baixadas offline. Então com R$50 eu consigo implementar isso. E depois eu vou evoluindo, vai gerando valor, vai gerando ciência nisso, né? Vai mostrando o quanto isso é eficaz para que possa ser evoluído a compra de óculos com qualidade de imagem melhor, com possibilidades terapêuticas melhores. Mas hoje eu digo para você, com R$50 você instala um serviço de realidade virtual. Você entra numa plataforma web de e-commerce, compra um óculos, teu celular, todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem um smartphone que tenha o giroscópio e bússola, para que possa ter a visão 360, que é assim que funciona, né? E aí você acessa um aplicativo gratuito, como por exemplo o YouTube VR. O YouTube VR tem dezenas de cenários em realidade virtual que você pode adaptar terapeuticamente para um paciente, para controle de dor, para controle de delírio, para atividade física. Legal. E aí a criatividade do fisioterapeuta é muito boa, né, cara? A gente tem essa vantagem. Essa vantagem. Legal. E atualmente como que tá, assim, qual que é o momento da realidade virtual na saúde aqui no Brasil ou no mundo como um todo? Olha, eu acho que nos últimos 2 anos, também por conta da aceleração de tudo que houve com a questão da pandemia, né? Vamos pegar o exemplo do Pix, videochamada não, eu quero dizer de live, né, cara? Os eventos online, os eventos híbridos e tal, a realidade virtual também acompanhou essa tendência e cresceu muito, apareceu muita coisa. Hoje uma forma de a gente conseguir acompanhar tendências, estudar, é rede social, né, cara? Tem várias que você pode escolher o que você quer consumir. Como eu sou um usuário de rede social e eu consumo muito conteúdo de realidade virtual, cara, nos últimos 2 anos, assim, eu vejo um crescimento exponencial da expressão realidade virtual em saúde. Muito voltado para saúde mental, muito voltado para fisioterapia, e eu acho que está numa ascendente incrível, tanto de aplicabilidade, Ivens, quanto de evidências científicas. E o legal é que a rede social ela te traz a possibilidade de você conhecer várias pessoas que você não conhece e também ter uma ideia mais ou menos de como é o serviço dessas pessoas, como que elas trabalham. Então, poxa, ontem mesmo, hoje é quinta, foi terça-feira, eu vi uma foto no LinkedIn de um fisioterapeuta que eu não me lembro o nome, cara, eu queria saber o nome dele completo para poder mandar uma mensagem, acabou passando, mas acho que é Caio, de um hospital de São Paulo, cara, não lembro o nome agora, Araraquara. E o cara tava usando eletroestimulação com óculos de realidade virtual, um óculos de realidade virtual que precisava de um celular acoplado, e fazendo reabilitação, cara. Então, assim, acho que o momento atual da realidade virtual no mundo teve um boom, mas o que me deixa muito contente é ver as pessoas cada vez mais usando isso aqui no Brasil, entendeu? Porque quando eu vi a foto do atendimento dele, eu fiquei pensando, cara, imagina a expectativa dessa paciente, Ivens, que já recebeu diversas assistências de fisioterapia na vida dela, assim eu imagino, e aí chega um cara com eletroestimulação, com realidade virtual, né, respeitando os protocolos institucionais que são deles lá e tal. Então, cara, imagina a expectativa criada ou oferecida e a experiência oferecida para essa paciente, né, cara? Então, eu vejo que tá num nível muito
maduro. Acho que até pouco tempo atrás eu falava, cara, é muito embrionário ainda, mas não. Houve um boom nos últimos 6 meses no nosso país, mostrando que a realidade virtual tem ganhado um campo dentro da área da saúde, principalmente da reabilitação, incrível. Bom, pô, você até citou aí junto a eletro e a realidade virtual, né? Dentro desse conceito que a gente fala hoje aí do suporte neuromuscular avançado, qual que é o papel da realidade virtual junto? É legal, né? Porque esse conceito, essa expressão, suporte neuromuscular avançado, ela foi descrita ou criada por dois grandes amigos, duas grandes referências de fisioterapia no Brasil, né? Francimar Ferrari e Paulo Eugênio. Justamente... Já falei pro Paulo que eu não concordo com o nome. Depois eu te explico por quê. Você me conta? E... É porque eu acho que pode ser melhor. Pode ser melhor. Eu acho que as coisas sempre podem melhorar. Mas eu gosto muito da ideia deles porque a gente tem dentro do ambiente de UTI suporte ventilatório, suporte hemodinâmico, enfim, cadê o suporte de músculo, cadê o suporte neuromuscular, né? Então apareceu o Riquero, os aparelhos de eletroestimulação, só que depois a gente foi observando que existem outras tecnologias, outras ferramentas de reabilitação que agem de maneira convergente à eletroestimulação. E aí, cara, eu sou muito fã do Paulo, né? Eu sempre falo isso pra ele. E eu consumi muito, e consumo até hoje, conteúdo, ciência que o Paulo produz, né, Ives? E o Paulo não tinha rede social até um bom tempo atrás aí, cara. Acho que até 3, 4 anos, acho que o Paulo não tinha Instagram. Aí o Paulo montou o Instagram, ele começou a me seguir, ou eu comecei a seguir, não lembro, mas ele me mandou um direct um dia falando que ele queria conversar comigo sobre o meu trabalho como realidade virtual. Quando eu trouxe ele no fisioterapista, acho que nessa época ele não tinha rede social ainda. Eu não sei se é quando ele logo depois voltou da Bélgica, enfim, não sei. O Paulo não era um usuário de rede social. E foi assim que eu me aproximei dele. Ele mandou uma mensagem pedindo pra gente conversar. Eu fiquei super feliz, cara. Eu me lembro que foi uma chamada de vídeo, assim, eu sou muito fã do cara. E ele falando, olha, o teu trabalho com realidade virtual que eu tô acompanhando na tua rede social parece fazer todo sentido quando a gente pensa em eletroestimulação. Você faz neuromodulação de nervo óptico, uma forma de controle analgésico e tal. E aí vamos pensar em coisas juntos, e assim foi indo. E aí eu decidi um dia, então, usar a VR dentro do hospital, associada à eletroestimulação com protocolos de ganho de força muscular, ganho e manutenção de força muscular. Só que quem já usou eletro, independentemente da corrente, tá? Não estamos falando de tipo de corrente aqui, mas quem já usou eletro sabe que o desconforto da corrente elétrica pode ser maior ou menor para algumas pessoas. Para mim, pode ser uma limitação do uso, inclusive. Inclusive são os não respondedores à técnica, né? Uma técnica tão boa, não farmacológica para analgesia, mas muitas vezes a pessoa tem, vamos pensar numa alodínia ou uma sensibilidade diferente, então ela não tolera a intensidade ou a largura de pulso e a frequência que você está usando. E quando eu coloquei a realidade virtual como um mecanismo de distração para esse paciente, eu comecei a aumentar a intensidade, porque eu precisava aumentar a intensidade devido à cronoximetria desse grupamento muscular que eu estava tratando. E no dia antes, sem VR, eu não conseguia atingir um grau de contração que evidenciasse ali um deslocamento articular, o músculo sendo contraído adequadamente. E aí eu coloquei a VR e comecei a aumentar a intensidade, cara, e o cara começou a tolerar e a gente atingiu os níveis de contração que a gente buscava naquele dia de terapia, e ele relatando, através de avaliações que a gente fazia ali na beira do leito, que era muito mais confortável, que fazia muito mais sentido para ele usar desse jeito, que ele tolerava, ele inclusive pedia para fazer com a realidade virtual. Então foi essa maneira convergente que a gente olhou hoje, VR, olhou na época, né? VR, eletroestimulação, ajudando na distração e na modulação de nervo óptico para analgesia ou para evocação de contração muscular. Então elas andam nesse contexto juntas aí. Pô, legal demais, cara. Pô, esse aqui foi só um aperitivo da realidade virtual aí do trabalho do Darlan, né, Darlan? Quem quiser saber mais, bom, primeiro, quem quiser saber mais, provavelmente quando esse vídeo sair, já vai ter um vídeo nosso lá no Passando Plantão Podcast. Então vai lá, a gente vai falar sobre isso no Passando Plantão também. Mas quem quiser saber mais aí do seu trabalho, Darlan, como que faz? Onde que as pessoas te acham? Rede social. Meu nome Darlan Nitz, está em todas as redes sociais, LinkedIn e Instagram. Vocês podem me procurar por lá. Eu, sempre que possível, eu gosto de responder as dúvidas ou ajudar a galera que quer começar a utilizar a realidade virtual. Então, @Darlan_Nitz, vão me encontrar lá. Beleza? Então é isso, galera. Ó, queria te agradecer, cara, primeiro por ter participado,
E segundo, por estar fazendo esse trabalho aí de disseminar a realidade virtual ali dentro dos hospitais, dentro da fisioterapia. Isso é muito legal, é mais uma ferramenta aí que a gente tem para utilizar e com certeza vai beneficiar muito os pacientes e também, né, as pessoas que estão utilizando. Então, parabéns aí, cara. Obrigado, cara. Eu agradeço a oportunidade que não é de hoje, que o espaço que você abre para mim, para outros fisioterapeutas aí, pra gente poder brigar pela fisioterapia. Então, cara, é sempre um prazer poder estar discutindo e falando e aprendendo e dividindo as experiências que a gente tem nas nossas loucuras do dia a dia com vocês aí. Obrigado, cara. Então é isso, galera. Valeu aí e até a próxima. Tchau.